Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Agora a segunda aula da matéria de liderança com o pastor Gustavo de Sá. Essa é uma aula muito boa, é uma das que eu mais gosto. Fala sobre cosmovisão, crença e como isso afeta os resultados, né? No final das contas. Então você líder, como transmitir a visão correta? Como definir uma boa visão para a sua equipe? E como isso vai fazer vocês alcançarem grandes resultados? Fique com essa aula porque ela tá boa demais. Vou trabalhar isso aqui com você na sua vida pessoal também, não é só na igreja, mas na vida pessoal também, tá? Porque às vezes você deve ser profissional, certamente trabalha, certamente tem a sua função aí, no seu, né? E aí, isso aqui vai ser importante para você, tá ok? Eu acredito, tá? Vamos lá? Então, ó, buscando excelentes resultados pessoais de sua equipe. Então, agora você tem uma equipe, certo? Vamos lá, você lidera na igreja, você lidera em casa, você lidera na escola, você lidera no seu trabalho, você tem uma equipe agora aí. Vamos partir do ponto que você tem uma equipe, tá bom? Então, primeiro, gente, Deus chamou você para grandes resultados. Você sabe que a gente aprende a ser humilde demais, entre aspas aqui, né? É humildão. Porque a gente aprende que querer grandes resultados é feio. Quem disse isso para você? Quem pregou isso para você, gente? Aí você fala lá, gente, eu quero ter... Você é professor? Eu quero que todos os meus alunos passem no final do ano. Aí o outro vai ridicularizar você. Que é isso? Que absurdo, isso é prepotente. A gente está treinado a pensar pequeno, para não ser diferente. Aí você, professor, você pensa assim, eu quero ser um diretor de escola, é o meu sonho. Aí vem alguém e fala assim, você quer roubar o lugar da diretora? Que prepotência é essa? Que você está pensando no quê? Ó, tá vendo? Ou então você fala assim, eu não quero ser diretor de escola, não, eu quero ser dono de uma escola. E alguém, tanto é que se eu perguntar qual é seu sonho aqui, dificilmente você vai falar a verdade. Porque talvez você vai ter vergonha de falar do seu sonho. Porque alguém pode rir de você. Quando a gente é criança, a gente não tem isso. O que você quer ser? Astronauta. Ó, o que você quer ser? Bombeiro. O que você quer ser? Médico. O que você quer ser? Isso. Criança não tem vergonha, mas as pessoas vão rindo da gente. E aí, se eu viro para você e pergunto, o que você quer ser? Médico. Alguém fala assim, você? Médico? O que é isso? Alguém vai rir de você. Então, você esconde seus sonhos. Para com isso, gente. Deus chamou você para ter resultado. Para ter resultado. Não tenha medo de alcançar resultado nessa vida. Eu não sei qual é o tipo de resultado que você quer. O meu caso, por exemplo, é crescimento de igreja. Eu quero que essa igreja cresça, que a Rio Sul cresça, que a gente batize o Rio de Janeiro inteiro. Eu fico andando por essas avenidas aqui, olhando, olha, quanta gente pode ser batizada, pode vir para a igreja. Aí alguém olha para mim e fala assim, pastor, não é bem assim, né? Se todo mundo viesse para a igreja, é assim um horror, porque tem gente que quer se batizar de qualquer jeito. O que é isso? Eu não estou dizendo que eu vou batizar de qualquer jeito. Eu estou dizendo que eu quero que a igreja cresça. Então, sempre vai ter alguém que vai minimizar teus sonhos. E nós aprendemos que sonhar grande, que querer grandes coisas é quase que um pecado. Não é, não. Vai na Bíblia para você ver. Olha, deixa eu pegar aqui só o texto sobre o Davi. Ó, cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi tinha êxito. Está escrito lá, gente, ele era vitorioso nas guerras. Deus colocou isso aqui para quê? Porque se Deus não colocasse isso aqui, ia ser assim, Davi queria ser vitorioso, mas não dei para ele não, porque o bom é ser derrotado. O que é isso? Deus está dizendo assim, olha, não, ele foi vitorioso. E nas mãos de Deus, gente, a gente tem que ser vitorioso mesmo. Olha o que diz, ó, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Deixa eu dizer para você, se Davi fosse um jovem hoje e abrisse um negócio, ele seria rico. Se Davi fosse pastor de igreja, ele seria pastor de uma grande igreja. Ele cresceria a igreja dele, faria crescer a igreja dele. Se ele fosse presidente da associação, a associação dele seria a associação maior do Brasil. Esse era Davi, gente. Aí a gente é pastor, eu queria ter pastor, igreja pequenininho, que falar de crescimento de igreja é pecado. Que é isso? Fala de crescimento de igreja, de grande resultado, na tua área, você é professor, vai lá e dê a sua melhor aula e faça os seus alunos passar adiante 100% com nota 10. Esse é teu sonho. E se não der certo? Não deu, mas você tem o sonho. Você tem que entrar na sala de aula e olhar para os seus alunos e falar assim, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser advogado, esse aqui vai ser doutor, esse aqui vai ser cientista, esse aqui vai ser um grande professor, esse aqui vai ser... Você tem que pensar assim, Deus quer isso de nós, Deus te criou para isso, Ele chamou você para isso. Olha o que diz aqui, ó, lá no final do verso, olha.
E te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus pegou Davi, aquele menino lá que estava, eu já mencionei na aula passada, e pegou aquele Davi, aquele menininho lá, e fez dele um nome como só os grandes têm na terra. Aliás, rei Davi, gente, ó, tá para nascer igual, que tem um nome tão famoso igual o rei Davi. Então Deus fez isso com ele. Então Deus, ele tem um chamado para você também. Eu quero entender, para começar essa aula, eu quero já dizer para você que sucesso não é pecado. Excelência não é pecado. Vitória não é pecado. E Deus requer isso de você, da sua equipe, aquilo que você lidera, a sua igreja. É isso que Deus espera de nós, tá bom? Bem, a bibliografia dessa aula aqui está nesse livro aqui. Deixa eu mostrar para você. Esse livro aqui, eu vou indicando o livro. Se você quiser, você pode fazer um print aí, depois você lê. Esse livro é um livro de filosofia escrito por um adventista, Carlos Teixeira, tá bom? Filosofia, Cosmovisão e Ética Cristã. Tá aqui. É um livro fino, muito interessante, produzido pelo próprio NASP, tá ok? Esse livro aqui também é muito interessante, As 7 Leis da Aprendizagem, como que a gente aprende no aspecto da liderança, tá? Então, o ensino a partir da liderança, está aqui esse material, que é excelente também, muito bom, li alguns anos atrás. Esse livro aqui é um livro de filosofia também. É um livro muito interessante para quem gosta de questionar as coisas, né? Está aqui um livro chamado Justiça. O que é fazer a coisa certa? Está aqui um livro também interessante na área filosófica. Tá? Aliás, as 7 leis da aprendizagem está aqui, que eu já mostrei, certo? Bom, vamos lá. A estrutura do sentido da razão humana. Vamos entender um pouquinho o sentido da razão humana, para a gente entender essa aula aqui na busca de bons resultados. Vamos lá. A estrutura da razão humana, segundo esse material que eu mostrei para vocês aqui, inclusive o autor adventista, eles dizem que é formado por crenças, cosmovisão e comportamento. Então, todos nós temos crenças, nós temos uma cosmovisão e nós temos um comportamento. Isso aqui é a nossa base. É assim que a gente se comporta. Todo líder vai ter isso daí. Ele vai ter suas crenças, vai ter sua cosmovisão e vai ter um comportamento. Não é só líder, não, né? Todo ser humano vai ter isso. Vai ter suas crenças, sua cosmovisão e também o seu comportamento. O que é a crença? Só esse Carlos Teixeira, o autor adventista, ele diz assim: a filosofia, que é a crença, é o que nós entendemos e aprendemos. A cosmovisão é o que cremos e a ética é como nos comportamos. Olha que interessante. Também Smith, ele diz assim, ó: todos nós nascemos e começamos a formar um conjunto de crenças. Quando você nasce, você começa a se formar, né? É o que eu falei lá da liderança, que ela é formada desde o nascimento. Mas está ali, ó, você começa a formar suas crenças, aquilo que você acredita, que seu pai acredita, que a sua mãe acredita. Ele vai passando para você o que os seus amigos acreditam, o que os seus avós acreditavam, o que você leu, o que você ouviu, o que você assistiu, o canal de televisão que você viu, o desenho que você assistiu, o videogame que você jogou, tudo aquilo vai te formando, né? A escola que você estudou. E vai guiar você nas decisões da sua vida. Essas crenças são formadas pela soma total de experiências que você leu, ouviu e viu. E tudo isso vai resultar no seu comportamento. Então, o Teixeira também diz o seguinte, que esse conjunto de crenças que permeia a vida forma a cosmovisão. Vamos entender o que é cosmovisão já já. Então, a cosmovisão, o que é cosmovisão? Ela é a imagem do mundo, é a forma como você vê o mundo a partir daquilo que você crê. O mundo está lá, ó, mas você enxerga ele diante daquilo que você crê. Você não enxerga o real que está ali. É difícil até saber o que é o real. Você enxerga diante daquilo que você acredita. Então, eu olho o mundo de uma maneira, você olha o mundo de outra, porque nós nos baseamos segundo aquilo que nós cremos, que nós aprendemos. É como se fosse um óculos que traduz ali aquilo que eu estou enxergando. Então, eu estou enxergando, eu coloco o óculos das minhas crenças, e agora, através das minhas crenças, eu vou interpretar o mundo. Isso é cosmovisão, certo? É a maneira como você enxerga o mundo, baseando nas suas crenças. Olha aí,
Esse dicionário diz assim, que cosmovisão é uma espécie de lente intelectual através do qual nós vemos a realidade. É um sistema filosófico que procura explicar como os fatos da realidade se relacionam ou se ajustam uns aos outros. É um conjunto detalhado de crenças combinadas de forma consciente ou coerente. Então, a tua cosmovisão é a maneira como você vê o mundo com a base nas suas crenças. Nas suas crenças. O que isso tem a ver com liderança, gente? O que isso aqui tem a ver com liderança? Tá bom? Primeiro, então. Vamos lá. Primeiro que vem a tua crença. Você passa a acreditar em algumas coisas. Você é formado. Você passou a acreditar em algumas coisas que foram ensinadas, que você viu, que a tua escola te passou. Aliás, isso é muito formado nos primeiros anos de vida. Então, lá com a sua mãe te educou, ela te ensinou, você viu a influência do seu pai, tudo aquilo você formou uma crença. O mundo para você passou a ser daquela forma, porque você acredita nisso. Ok? Até aí? Aí você passou a enxergar o mundo. Ah, o mundo é assim, para mim. Ah, o mundo é assim. E olha que, a partir daí, então, você passou a acreditar nisso como lei. É lei. O mundo é assim, pronto. Por quê? Não, porque eu estou vendo o mundo assim. Às vezes nem é. Você está vendo isso por causa da sua crença, o lugar que você nasceu, a forma como você foi criado. Né? Aí você passa a ver o mundo dessa maneira. Consequentemente, você passa a se comportar de uma certa forma. Então, você se comporta, você tem as suas atitudes, você diz sim para algumas coisas e não para outras, não pela ação em si, mas por causa daquilo que você acredita. Então, aquilo que você acredita faz com que você enxergue o mundo de forma diferente, e aí você, então, aplica isso na sua vida. E você vive dessa forma. Tá ok até aí? Tudo certo? Então, essa daí é a minha base. Muito do que eu estou ensinando para você aqui, em aula, é aquilo que eu creio. É assim que eu enxergo o mundo. Então, as minhas decisões aqui na associação são baseadas assim. Elas não são neutras. Não existe uma decisão neutra. Eu sou totalmente neutro. Não existe. Ela é baseada naquilo que eu creio. Aliás, o meu ministério, a visão que eu tenho de ministério, o que é ministério, para mim, é baseado nas minhas crenças sobre ministério. É a forma como eu enxergo o ministério. Então, quando eu vou trabalhar no ministério, eu trabalho de acordo com a minha crença e aquilo que eu enxergo. Certo? Então, a liderança tem tudo a ver. Porque a forma como eu exerço a minha liderança, até mesmo, lembra dos estilos? Se ela é autocrática, se ela é democrática, se ela é laissez-faire, isso vai depender, ou se outro, né? Isso vai depender muito daquilo que eu acredito sobre o que é liderança e da forma como que me faz enxergar a liderança, eu vou liderar. Ok? Então vamos lá. Primeiro, liderança e influência é para alcançar objetivos. Tá? A gente viu isso aí. Liderança e influência para alcançar objetivos. Nós vimos isso lá no primeiro início lá. Liderança também é mobilização de pessoas com o foco nos objetivos. Eu não fico mobilizando pessoas aí só para poder sair com os outros. Não. O líder tem um objetivo a ser alcançado. Liderança é influência e mobilização de gente, de pessoas, com foco no objetivo. Agora, olha só, então. Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Você é um líder na tua igreja, você é ancião na igreja, você é um líder na tua classe sabatina, você é um professor, então você é um líder. Você é alguém que lidera ali um grupo de pessoas. Então, vamos entender isso aqui. Como mobilizar as pessoas com foco no objetivo, a ponto de você ter resultados. Tá? E se os seus resultados de vida e de trabalho estão ruins, como mudar? Como líder. Vamos lá? Primeiro, o líder trabalha sua influência para mudar a
crença de seus liderados em prol do objetivo. Gente, deixa eu explicar um negócio para você aqui. Ó. Vamos lá. Você tem uma equipe de 5, 6, 7, 8 pessoas. Agora você vai liderar essas pessoas, tá? Cada pessoa está vindo com uma crença diferente. Vamos lá. Você está... Vamos pegar a igreja, você é um líder de igreja. Cada pessoa tem uma visão de igreja diferente. Olha isso, porque ela acredita, foi ensinada assim, desde a infância e tal. E aí, então, esta pessoa ali, ela tem uma crença, ela acredita que igreja é feito só para ir no culto. É a crença dela, ela só vai no culto. Amigo, você pode gritar o que você quiser na frente da igreja, que ela não vai fazer trabalho missionário, ela não vai sair, porque ela acredita que para ela igreja é para ir no culto, é isso, para isso que serve. Você, também tem um outro irmão lá que acredita que estudar a lição da escola sabatina não é importante. Ele acredita nisso, não é importante para ele. Amigo, você pode dar o anúncio que você quiser como líder lá, que ele não vai estudar a lição da escola sabatina, porque ele acredita que não é importante. É a forma como ele vê o mundo e ele se comporta dessa maneira. Ele não estuda. A outra lá só vai na igreja para poder cultuar, mais nada. Porque ela acredita que é assim, ela vê a igreja assim, então ela se comporta assim. Você está entendendo? Então, o líder, ele não está disposto, ele não é líder para mudar só o comportamento. Ele não muda só o comportamento das pessoas, gente. Porque mudar comportamento é uma mudança superficial. Não adianta. Você vai falar assim, ó, irmão, a partir de hoje você tem que estudar a lição da escola sabatina. Você é líder da igreja. Aí você fica lá gritando lá na frente, motivando, falando, dando prêmio. E aí o que a pessoa faz? Ela não estuda. Ou ela estuda uma semana, depois não consegue estudar mais. Porque, no fundo, para ela, estudar a lição da escola sabatina não é importante. Então, não adianta você, como líder, mudar o comportamento de uma pessoa, de um aluno. O aluno olha para você e fala assim, a sua matéria não é importante, geografia não é importante, história não é importante, matemática não é importante para mim. O pai dele ensinou isso para ele quando ele era pequeno, falando mal da matemática. E você pode dar a melhor aula do mundo, aquele aluno vai aprender. Por quê? Porque não acredita naquilo. E aí ele olha a matemática como sendo algo diferente. E ele estuda. Você entendeu? Então, o líder não muda comportamentos. O líder muda crenças. É ali que o líder atinge. Ele muda crenças. Não existe equipe com crenças diferentes, gente. Não existe liderança com resultados, com crença diferente. Não existe. O líder trabalha sua influência para mudar a crença de seus liderados em prol do objetivo. E não existe resultados duradouros com crenças diferentes. Não existe. Não tem. O seu papel como líder precisa ser na crença, na cosmovisão, no comportamento, enfim, no resultado. E se você não conseguir mudar a crença de alguém, então tira ele da sua equipe. Porque não vai mudar nada. Não adianta tentar. Chame um incompetente da área para liderar, certo? Não, perdão, para estar na tua equipe. Porque incompetente se aprende, ele vai ser competente. Você ensina. Ah, olha, tem um professor aqui que é a primeira vez que ele vai dar aula, ele nunca deu aula na vida. Então, pode chamar ele, que ele vai aprender a dar aula, sem problema. Certo? Formou, vai aprender na prática o que é dar aula. Agora, chame um professor que não crê na rede adventista, não crê na filosofia adventista, e coloque ele lá para ver se ele vai ser um professor. Nunca. Professor adventista, não, nunca. Porque não acredita na filosofia, gente. Ele vai dar uma aula excelente, mas fora da filosofia adventista, porque não acredita. Ok? Então, o líder, ele lidera influenciando para mudar a crença do seu liderado. E não o comportamento em si do seu liderado. Ok? Essa última tela aqui eu vou explicar melhor. Vamos lá. É aqui que começa. Ó, tudo começa nas crenças. Aí você vai lá na cosmovisão. Ah, eu estou enxergando o mundo assim. Ah, ok. Eu enxergo a sala de aula assim porque eu creio nisso. Eu creio que a educação adventista é salvação de pessoas, né? Por exemplo. Então, você crê nisso. Então, até as suas aulas serão diferentes. O seu comportamento vai ser diferente. E o seu resultado vai ser diferente.
Você crê que o seu produto é bom. Você é vendedor e o seu produto é bom. E você vai mostrar para a tua equipe de vendas que esse produto é bom. Porque a tua cosmovisão mostra que esse produto vai melhorar a vida das pessoas. O seu comportamento, você usa esse produto, acredita nesse produto e passa esse produto para frente. Você vai ter bons resultados. Agora, se você não acredita no produto que você está vendendo, meu amigo, você pode fazer o discurso que você quiser, que as pessoas vão perceber. E a tua equipe vai perceber também. E se tem alguém na tua equipe de vendas que não acredita, você tem que tirar ele daquela equipe. Ou ele passa a crer, ou ele sai da equipe. Porque não adianta. O problema nosso é que nós estamos querendo mudar, como líderes, só o resultado. E com isso a gente quer mudar só o comportamento. A gente chega para o jovem na igreja e fala assim, não vai na balada. Muda o seu comportamento. Seu comportamento não tem condição de ser. Olha o líder exercendo influência no comportamento. Mas ele não entendeu a crença daquele menino. Aquele menino está com dificuldades espirituais, aquele menino crê que isso não tem nada a ver mais, se é do avô dele, do passado, não acredita nessas coisas. Então, ele pode até deixar de ir na balada, mas ele está chateado, porque não acredita nisso. E no dia que você sair dessa igreja e for para outra, ele volta para a balada. Você está entendendo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar para você isso aqui. Você que é um líder, uma pessoa na igreja, um jovem que está aprendendo. Primeiro, se você quer mudar o resultado da tua vida, você não pode focar no comportamento. Você tem que focar nas suas próprias crenças. Esse é o primeiro ponto. Você é um líder? Você quer ser um líder? Então não foque no resultado. Foque naquilo que você acredita. Talvez o seu resultado só está sendo um reflexo daquilo que você acredita ou não acredita. Você não acredita que estudar a lição da escola sabatina é bom. Por isso que você não estuda. Por isso que o seu resultado nesse ponto é zero. Porque você não acredita. Então você precisa mudar aqui a crença. Quer mudar o resultado? Tem gente que acredita que não vale nada, que não sabe nada, que é burro, porque o pai falou que é burro, que não sabe nada, que você não sabe nada, menino, você não conhece nada, você é burro, você nunca tirou nota boa. E isso é a crença dele aqui, ó. Por isso que a vida dele, as notas da vida dele é sempre 5, 6, 3, 2, porque é isso que ele acredita. Se você é um líder que está tendo resultado ruim, você precisa mudar suas crenças e não o resultado em si. Muda as crenças. Aí você tem que também chegar e alinhar as crenças dos seus liderados, fazendo que eles acreditem naquilo que é bom. E aí eles vão enxergar o mundo de forma diferente. Eles vão se comportar de maneira diferente. Certo? E vão ter um resultado diferente. Quanto tempo se perde treinando comportamento? Faz isso, não faz isso, não faz isso. O líder, ele não se preocupa com o comportamento em si. Ele se preocupa em mudar as crenças. Mudança de comportamento passa rápido. Mudança de crença é duradoura. Então, se você quer mudar o resultado da sua liderança, da sua vida, da sua igreja, da sua escola, na sala de aula, mude as crenças. Daqui a pouco eu vou ver isso também com você, como fazer isso. Mas mude as crenças, tá? Quer um exemplo? Você é adventista, né? Então vamos lá. Por que a igreja adventista tem um estudo bíblico que dura 30 lições, 22 lições? Não é só a pessoa aceitar Jesus? Ela aceita Jesus e é batizada, pronto, acabou. Não, mas se for fazer assim, ela não vai conseguir mudar o comportamento dela, porque ela não mudou as crenças dela. O estudo bíblico é feito lentamente, sistematicamente, para que ela possa mudar a crença dela. A visão de mundo dela vai mudar, o comportamento dela vai mudar e o resultado vai ser uma entrega a Jesus. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Ou alguém quer contribuir? Alguém? Não? Posso seguir? Ok? Podemos seguir, então? Muito bem. Só quero contar uma história, então, para vocês, para a gente terminar. Essa parte aí termina 10 horas, né, pastor? 11 horas, né, pastor? É isso? 10 horas, né? Para ir para o intervalo, então. Então, vamos lá. Diz que tinha um... Eu tenho até a foto dele aqui. Vou ver se eu coloco a foto dele aqui para vocês. Então, diz que tinham... Conta esse livro aqui, olha. Ele fala de uma
esse livro aqui, ele fala de uma história de um soldado, um suboficial do exército americano, que ele, deixa eu só achar aqui para você, vou colocar a foto dele aqui, que ele foi para a guerra. Esse rapaz aqui, ó. Ele foi para uma guerra. Então, lá nessa guerra, ele tinha uma equipe e ele exercia liderança sobre essa equipe. Né? Ele exercia liderança sobre essa equipe. E aí ele foi ensinado, foi falado para ele que todas as vezes que ele e a sua equipe visse um camponês, mesmo que fosse uma pessoa civil, não era soldado, um camponês ali, ele teria que matar esse camponês e essa família, porque este camponês, se ele não fosse morto, ele iria sair, iria denunciar, delatar, iria contar onde que estava o exército americano. Então, eles teriam que morrer. E aí aconteceu uma jornada dele e da sua equipe lá no território inimigo de se deparar com uma família camponesa. E a decisão agora era a seguinte: matar ou deixar viver? Matar ou deixar viver, hein? Eu não quero nem entrar na questão filosófica aqui da decisão, tá? Mas vamos lá. Matar ou deixar viver? A decisão estava na mão dele. Todas as pessoas da sua equipe, todos decidiram por matar. E ele decidiu por não matar. E como ele era o líder, ficou a decisão dele e eles não mataram. Passou um tempo, aqueles camponeses denunciaram a equipe dele para o inimigo. O inimigo mandou uma tropa lá e matou todos da sua equipe. Só sobrou ele. Aí ele escreve assim: ó, no fundo da minha alma, eu sabia que ele estava certo, que a equipe estava certa. Não poderíamos deixá-los partir. Mas o problema é que eu tenho uma outra alma, minha alma cristã, e ela estava prevalecendo. Alguma coisa não parava de sussurrar no fundo da minha consciência que seria errado executar a sangue frio aqueles homens desarmados. Então, ele tinha uma crença, gente, e a crença é tão forte que na hora da decisão ele não conseguiu matar aquelas pessoas, aquela família que estava desarmada. Ele não conseguiu matar. Dar ordem para matar. Aí o que ele mesmo diz depois? Foi a decisão mais estúpida e mais idiota e mais irresponsável que eu já tomei em toda a minha vida. Eu deveria estar fora do meu juízo. Na verdade, eu dei meu voto sabendo que ele poderia ser nossa sentença de morte. O voto decisivo foi meu e ele vai perseguir até que me enterre no túmulo no leste do Texas. Ele decidiu e depois ele viu que ele tinha decidido errado, a concepção dele, tá? Mas ele decidiu isso. E então, mas por que ele não conseguiu matar? Ele não conseguiu dar ordem para matar por causa da sua crença. A crença é tão forte, foi tão forte, a maneira dele ver o mundo era tão forte que não poderia matar gente desarmada, que ele agiu, ele decidiu não matar. Então, você está entendendo? Então, assim, para que você tenha bons resultados positivos na sua vida como líder, o que você tem que mudar não é o teu comportamento superficial, aquilo que você faz, aquilo que você não faz. É a tua crença, porque aí você vai mudar a forma de ver o mundo e em seguida você vai mudar o seu comportamento e então você terá resultados diante disso. Talvez os seus resultados estão ruins, não é por causa que você é incompetente, não é porque você não sabe fazer, é porque você não crê naquilo que você está fazendo. E então a forma de você ver o mundo é diferente e aí você não consegue ter resultado positivo. Talvez a tua equipe não está alinhada na crença. Por exemplo, eu aqui preciso que os pastores estejam alinhados na crença. Qual é a crença? É a crença do Ministério Adventista, não tem outro jeito, certo? Se algum pastor não crê que o Ministério Adventista
é da forma como ele é bíblico, então ele não pode ser pastor. Ele não pode ser pastor. Os resultados dele serão os mais ridículos do mundo. Ele precisa crer. Então, por isso que liderar é influência. Por isso que liderar, você influencia uma vida, um comportamento. Você influencia não só um comportamento, uma crença. Você muda a crença das pessoas. Ok? É essa a influência. Por isso que liderança não é uma brincadeira. Vou brincar de dançar eu vou lançar uma motivação. Agora o próximo tema é sobre a neurociência da motivação. Mas vamos lá. Olha aqui, eu vou dar um livro. Quem responder certo, eu vou dar um livro. Cara, isso aí não é liderar. Isso aí é, sei lá, né? Liderar é quando você consegue influenciar para mudar a crença de alguém a longo prazo, a ponto de que se você for embora, esta pessoa vai continuar fazendo o que você ensinou. Isso é liderar. Achou que ia dar o livro de verdade? Depois até posso sortear um. Tá bom? Ok. Certo? Vocês entenderam a diferença de só fazer um barulho e de ser líder? Se eu sair da associação hoje, será que os pastores vão parar de fazer o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo só porque eu estou aqui? Só porque eu sou presidente? Só porque eu pedi? Só porque tem um salário? É só por isso que eles estão fazendo? Ou será que eles acreditam nisso? Então eu posso ir embora que eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Aí eu fui líder. Agora, se eu for embora e todo mundo voltar atrás, aí, amigo, eu não exerci liderança nenhuma. Ok? Então, isso é liderança. Vamos encerrar aqui com essa segunda aula, pastor Gustavo. E aí, então, a gente volta depois de 20 minutos, não é isso? Para seguir aí o terceiro vídeo.